Uau, você conseguiu! Meus parabéns! Você chegou até aqui. Talvez não pareça grande coisa, mas você deu o primeiro passo. Deus está te chamando para algo grande e você obedeceu. Você disse sim, e isso é algo grande. Você precisa entender que toda grande jornada é percorrida por pequenos passos de fé e obediência dados com constância. Nós estamos extremamente felizes porque você disse sim ao chamado de Deus. Existiam muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas coisas que poderiam te fazer desistir, mas você permaneceu agarrado às palavras que Deus te entregou. O nosso coração se enche de alegria e de gratidão ao ver isso. Talvez você não tenha noção disso ainda, mas o que você disse sim é um grande trabalho, é uma baita de uma obra que a gente precisa terminar. E você pode ter certeza que é muito maior do que nós e nós não conseguiríamos terminar ela sozinhos. Nós precisamos de você. A nossa expectativa para você durante esse tempo é que você vá a lugares profundos com o Senhor. É que você seja ousado em tudo que você fizer e que você se divirta durante todo o caminho. Isso é o que nós esperamos de você. Agora, o que você pode esperar de nós? Nós amamos a Jesus e nós amamos a missão que Jesus nos deu. Jesus disse em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 37, que esse era o maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso fazer a você o que eu gostaria que alguém fizesse a mim. Se eu estivesse no seu lugar, se o Senhor tivesse colocado no meu coração a certeza que eu preciso começar alguma coisa na minha escola, a falar de Jesus, fazer alguma coisa, eu gostaria que eu tivesse pessoas que me ajudassem a fazer isso. Pessoas que me dessem as ferramentas para construir essa obra. Pessoas que me avisassem dos desafios que eu vou enfrentar. E é isso que nós queremos fazer por você. É isso que nós queremos com o Collab. É colaborar com você. Então, quando você pensa em Collab, você precisa ter essa imagem na sua mente. Eu quero que você feche seus olhos agora e que você tente imaginar o que eu estou falando. Você é um surfista e você foi colocado por algum motivo no meio de um mar. Você não sabe o que você está fazendo ali, mas você sabe que aquele é o seu habitat natural. Você foi feito para estar ali. Você ama estar ali. Você anseia pelo dia em que uma onda vai aparecer e você vai surfar essa onda. Agora, como um surfista, e você pode abrir os seus olhos agora, você não tem muito controle sobre essa onda. Você não sabe quando ela virá, você não sabe o quão grande ela será, mas o seu papel é se preparar, é se equipar, é pegar uma boa prancha, é estar pronto e com grandes expectativas. Porque quando essa onda vier, grande ela será, e ninguém poderá pará-la. Beleza, agora você entendeu qual que é a visão. Você entendeu o que a gente quer com o Collab, o que a gente quer com esses vídeos. Você está entendendo um pouco sobre qual que é essa missão de Deus, mas que onda é essa? O que a gente está falando, o que Deus está te chamando para fazer, o que é que Deus espera de você? Para que a gente responda essa pergunta, eu queria que você pegasse um lápis, uma caneta, um papel, um caderno, que você use durante essas semanas, enquanto você assiste os vídeos, e você escreva assim: eu sou... E a gente vai continuar com algumas frases. Então vamos agora para o nosso primeiro eu sou. Eu sou um restaurador de relacionamentos. O que isso quer dizer? Quando Deus cria todas as coisas no jardim, a Bíblia diz que Deus andava com o homem. Desde o princípio, o plano original de Deus era que ele tivesse um relacionamento íntimo e pessoal com a gente. Deus queria que a gente o enxergasse da forma que você me enxerga agora, face a face. Ele queria que a gente ouvisse a sua voz. Ele queria ouvir a nossa voz. Se a gente vivesse nesse plano ideal, naquilo que Deus tinha planejado desde o começo, não haveria ansiedade. Afinal, por que eu me preocuparia? O meu Pai cuida de mim. A gente não teria os problemas com identidade que a gente tem hoje. Afinal, eu ando com aquele que me criou e aquele que me define. Não haveria choro, não haveria tristeza, não haveria dor, não haveria luto. Esse é o mundo que Deus queria que a gente vivesse. O pecado nos separou do Senhor. O pecado fez com que a nossa impureza fosse afastada da pureza e da santidade de Deus. A partir desse momento, de Gênesis 3, quando o homem peca, o que a gente vê na história da Bíblia e o que continua até hoje é Deus restaurando o seu relacionamento com o seu povo. No Antigo Testamento, a gente vê isso de diversas formas, o tabernáculo e tantas outras formas. Com Jesus, isso acontece mais uma vez, Deus habitando entre o homem, mas através da cruz. E com Jesus derramando o Espírito Santo sobre nós. Nós fazemos parte dessa obra e nós continuamos como restauradores de relacionamento a restaurar o relacionamento do pai com os seus filhos. Você é um restaurador de relacionamentos. Vamos então para o nosso segundo eu sou. Eu sou um sacerdote. O que isso quer dizer? No Antigo Testamento,
Deus estabeleceu esses caras específicos chamados de sacerdotes. Um sacerdote seria aquela pessoa que se encontraria com Deus e seria um representante do povo para Deus. Da mesma forma, essa pessoa voltaria para o povo e agora seria um representante de Deus para o povo. Agora, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz que nós somos um sacerdócio real, nós somos um reino de sacerdotes. Isso significa que não é mais um cara específico ou outro, um cara mais preparado, um cara mais capacitado, mas todos aqueles que recebem o Espírito Santo têm acesso ao Pai. Sendo assim, se tornam sacerdotes, se tornam representantes. Você foi chamado para ser um representante de Deus na sua escola. E da mesma forma, um representante da sua escola diante de Deus. Isso quer dizer que você precisa enxergar todos os dias de aula como uma oportunidade única de você estar entre alguém e o encontro dela com Deus. Você é um sacerdote. Então anota aí, terceiro, eu sou um missionário. Não, Arthur, mas você não entendeu. Eu não vou para a África, eu não vou fazer unimissional, eu não vou para uma escola de treinamento, eu não vou para outro país para falar de Jesus. Não. Você não entendeu, meu amigo. Seguinte, se você aceitou Jesus, automaticamente você se alistou para a sua grande comissão. Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 29, Jesus diz: Eu tenho autoridade sobre os céus e sobre a terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Marcos capítulo 16, versículo 15, fala a mesma coisa, vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Se você aceitou Jesus, você é um missionário. Ser um missionário significa que você tem uma missão, que você tem um propósito, que você não está ali na sua escola só vivendo e deixando os dias passarem, mas você tem um motivo de estar ali. Qual é o seu motivo? Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para todas as pessoas, e então virá o fim. O fim virá, a volta de Jesus virá, quando todas as pessoas ouvirem sobre o evangelho, ouvirem falar sobre Jesus. Isso inclui os seus amigos na sua escola. Você tem uma missão. Você é um missionário. Você já anotou 3 coisas aí, agora a gente vai para a nossa quarta coisa, o nosso quarto eu sou. Eu sou uma testemunha. Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, na sua escola também. Uma testemunha, a palavra original para testemunha no grego que a Bíblia usa é mártire. Mártire é uma testemunha que está disposta a morrer e a viver por aquilo que ela viu e ouviu. Isso é uma testemunha. Você sendo uma testemunha significa que você está disposto a morrer e a viver por aquele que você ouviu e por aquele que você viu. Uma testemunha é aquela que testifica acerca de alguma coisa. Imagina a cena, você está num tribunal e aconteceu um crime e aí te chamam porque você viu alguma coisa nesse crime. Você é uma testemunha disso. Você viu algo e agora você precisa revelar a verdade para que as pessoas tomem uma decisão. Nada mais é do que isso. Você viu algo. Você sabe de algo. E Deus te chamou para levar a verdade para as pessoas que vivem à sua volta porque existe uma decisão a ser tomada. Você é uma testemunha. Agora o nosso último eu sou, e talvez um dos mais importantes. Eu sou uma sentinela. Talvez essa palavra seja a mais diferente das outras que a gente falou, que você não sabe o que significa. O que é uma sentinela? Uma sentinela é um observador, é um guardião. Essa pessoa, esse cara, ficaria em cima de um muro e ele alertaria a cidade quando inimigos viessem. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Isso está em Ezequiel, no capítulo 33, a partir do versículo 6. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta, para divertir o povo e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, isso é, você e eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e o advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar isso para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas considerarei você como responsável pela morte dele. Isso é pesado. O que Deus está falando aqui é que eu e você, como esses sentinelas, como esses guardiões, como aqueles que estão vendo o perigo chegando, que sabem o que vai acontecer, se nós não falarmos, se nós nos calarmos, a responsabilidade é nossa, a culpa é nossa. Isso é pesado, mas você precisa entender que é a verdade, que existem pessoas ao seu redor
Existem as pessoas que sentam do seu lado todos os dias, que passam por você todos os dias na sua sala, e elas estão indo em direção ao inferno. E você sabe disso. Você sabe que elas não estão vivendo da forma que Jesus criou elas para viverem. E se você ficar calado, você está sendo responsável pela morte delas, pela condenação delas. Isso é difícil. Tem esse cara que eu gosto, o nome dele é Charles Spurgeon, e uma coisa que ele fala é: se os pecadores serão condenados, que pelo menos eles passem por cima dos meus corpos em direção ao inferno. O que ele quer dizer? Pode ser que eles sejam condenados. Pode ser que muitos não ouçam você, não queiram saber o que está falando. Mas se eles vão para o inferno, que eles passem por cima de mim. Que eles não vão desavisados para lá. Eles vão ouvir. Eles precisam saber. Você precisa entender que essa coisa que pode parecer uma pequena decisão hoje que você está tomando tem um grande impacto no futuro. Muito maior do que a gente enxerga. Pode ser difícil para você de acreditar agora, mas se você olha para os problemas sociais que a gente enfrenta, para a fome, para a corrupção, para a violência, eu te garanto que se as pessoas soubessem, se as pessoas vivessem o que a Bíblia coloca como um padrão de Deus e do reino de Deus para as nossas vidas, muitos desses problemas desapareceriam. E você pode fazer parte disso. Eu estou na faculdade agora e o ambiente é outro. As pessoas estão mais fechadas, elas já passaram por muitas experiências, elas já tiveram muita exposição a outras opiniões, ideologias, ideias, elas já tiveram muitos traumas, viveram muitas coisas que deixaram o coração delas fechado e ferido. E eu estou fazendo a minha parte na missão. Eu tenho falado de Jesus e eu tenho feito a minha parte na missão. Eu tenho falado de Jesus, eu tenho feito Ele conhecido para as pessoas da minha sala, da minha faculdade, à medida do possível, mas eu não consigo deixar de olhar para elas e de olhar para você e pensar que se alguém na idade que você tem hoje tivesse falado para elas sobre quem Jesus é, o quão diferente a vida dela seria. Quantas feridas teriam sido evitadas, quantas cicatrizes de coisas que não podem mais ser apagadas teriam sido evitadas. São pecados, são coisas e traumas que podem sim e serão perdoados através do arrependimento, mas que não serão apagados, que continuarão machucando essas pessoas. Se alguém orasse por elas, se alguém falasse de Jesus para elas, o quão diferente as coisas seriam. Além disso, outro ponto, e que Jesus deixa muito claro para a gente na Bíblia, se você quiser olhar, Mateus 24, Mateus 25, até no livro de Apocalipse, é que as coisas daqui para frente tendem a piorar, cada vez pior. Quer dizer que as portas tendem a ficar cada vez mais fechadas, o acesso ao Evangelho, ao reino de Deus, cada vez mais limitado. Não pela nossa falta de posicionamento daqui para frente, mas pela nossa falta de posicionamento lá de trás. Porque nós deixamos de nos posicionar, as outras gerações deixaram de se posicionar, hoje portas têm sido fechadas para o Evangelho. Talvez alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo não vão conseguir abrir um movimento na sua escola, não vão conseguir uma permissão formal para falar sobre Jesus. Vão falar para você que é Estado laico, que você não pode, que é liberdade religiosa, na verdade é proibição religiosa. As portas vão continuar se fechando. E se você não começar a fazer isso agora, se você não se posicionar, entender a missão de Deus agora, pode ser que o seu filho não tenha a oportunidade que você está tendo. Pode ser que o seu filho não viva as experiências com Deus que você viveu aqui no Teen Street, por exemplo, porque as portas vão se fechar cada vez mais. As pessoas que vivem na sua sala são os futuros médicos, os futuros políticos, os futuros governantes, os futuros influenciadores. São as pessoas que vão moldar a sociedade daqui a poucos anos. Você tem a influência e o poder no Espírito Santo e no nome de Jesus de transformar essa realidade. Eu quero que, depois desse vídeo, você pare tudo, tire todas as distrações e se concentre naquilo que Deus quer falar com você, mas receba o coração de Deus por isso, antes de dar qualquer passo. Eu quero que você, depois desse vídeo, desligue tudo, tire todas as distrações, se concentre somente na voz do Senhor e naquilo que Ele quer falar com você. Antes de começar essa missão, receba o coração de Deus. Entenda o que Ele está falando com você. O peso, o impacto que isso vai ter no futuro de tantas pessoas. Eu quero orar por você agora, mas eu quero que assim que eu terminar de orar, você desliga tudo e tenha um tempo com o seu Pai. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada adolescente que está assistindo esse vídeo agora. Obrigado porque o Senhor já falou com eles.
porque o Senhor já tocou o coração deles. Porque se eles estão aqui é porque eles já disseram sim a um chamado que o Senhor os deu. Nós te agradecemos porque é um privilégio fazer parte da sua missão. É um privilégio fazer parte dessa onda que o Senhor está levantando. E ainda por cima, o Senhor não só nos deixa numa missão soltos e sem direção, mas o Senhor nos dá o Espírito Santo. O Senhor nos dá as ferramentas, o Senhor nos dá a capacitação e tudo o que a gente precisa para fazer parte da sua grande obra. Deus, eu oro agora sobre cada adolescente assistindo esse vídeo. Que o Senhor marque eles com as dores que estão no seu coração. A sua palavra diz que é como se existissem essas dores de parto, como a natureza gemendo e aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Que o Senhor nos marque, Deus, com essas dores. Nos marque com as dores daqueles que ainda não te conhecem. Nos faça enxergar essas pessoas com os seus olhos. Enxergar essa missão com os seus olhos. Que a gente sinta o que o Senhor sente. E a gente faça o que o Senhor faria. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade da gente fazer parte disso tudo. Nós te louvamos, te exaltamos, nós ansiamos pelo dia da sua volta e trabalhamos para que isso aconteça. Então guarda o coração de cada um, Deus. Não deixa que eles desistam, não deixa que o medo e os obstáculos pareçam maiores do que o Senhor, porque eles não são, mas que os nossos olhos permaneçam fixos no Senhor. No nome de Jesus. Amém.